Olá pessoal, aqui é Rafael Jareta. Vamos falar sobre o relatório gerencial de março e abril do fundo de CRI, né, de crédito imobiliário da F Real Estate. Muita novidade para você, cotista, mercado em geral, curiosos. Vamos acompanhar aí esses 2 meses aqui de eventos no fundo. Bom, vamos lá. Mês de março de 2026, o FHI11. Fundo que vocês já conhecem. Quem não conhece ainda, vai até o final do vídeo, que a gente vai ver as novidades aqui, como que a gente consegue gerar valor para os nossos cotistas aqui que estão no fundo. Aqui vocês já conhecem, né, os pilares da nossa gestão: não tem taxa de performance, compromisso de não, né, emitir abaixo do valor patrimonial, porque destrói valor, né, via de regra, para o cotista. Então a gente tem esse compromisso de não emitir abaixo do valor patrimonial. Pode ser que alguma emissão crie valor, ainda não vi até hoje, mas a gente aqui, né, segue dessa forma. 36 anos de história da Araújo Fontes, então a gente também nesses dois relatórios aí vai ver um pouco do que essa história toda consegue trazer de valor para os cotistas. Aqui um pouco do fundo, geral do fundo, número de cotas, quantidade de cotistas, patrimônio, cota patrimonial, mercado, taxa de administração, aquelas informações gerais. Se cadastrem na newsletter do fundo, muito importante. Vocês podem entrar lá no site www.fhi11.com.br, porque muitas das comunicações que a gente consegue fazer com vocês é por lá, né? Avisa que tem relatório, quando tem ofertas, datas, vídeos. Então, se cadastrem lá, ajuda muito na comunicação. E aqui estão os nossos telefones, e-mail, tudo para você ficar por dentro aí do FHI11. Nossos relatórios a cada 2 meses, né? Vocês já sabem. A gente acha que é o período ideal aqui, porque gera assunto para fazer um vídeo pelo menos. Já vamos para o resultado do fundo mês de março. Resultado 0,93, a gente distribuiu 0,98, mas como que vocês distribuem mais do que eu de resultado? Porque a gente tem, né, resultado acumulado aqui embaixo, ó, reserva acumulada. Então, caiu de 0,28 para 0,23. Como a gente sabe que ali, né, nos próximos meses, o IPCA, vocês vão ver, né, no próximo resultado, viria mais alto, né, tem uma defasagem aí. Então a gente consegue enxergar 2, 3 meses assim com uma precisão muito boa. Então a gente gasta um pouquinho agora porque sabe que no próximo mês isso vai compensar, tá bom? 0,40 de resultado acumulado, né, que tem um resultado ali dentro dos CRIs, né, que são as dívidas. É isso, vamos para o próximo. Essa parte aqui que eu gosto, mais para baixo aqui, o que a gente fez de movimentação. Comprou 2 milhões e 100 mil, né, do canhão direcional, que a gente já tinha na carteira, então já é conhecido. Isso bem legal aqui, a gente tem uma atuação muito forte no mercado de balcão, né, que a gente chama de secundário de balcão. Então, via de regra, a gente todo mês traz alguma operação, um volume não tão alto, né, olhando assim para o tamanho do fundo, mas está sempre aproveitando. A gente acredita que essas operações assim que a gente consegue, que a gente já tem no fundo e consegue comprar com mais taxas, vai subindo a taxa média devagarinho do fundo, como é o caso aqui do Criaçaí, né? A gente comprou IPCA mais 10,36, então saiu a taxa média aí de 7,4 para 7,62. Então sempre atento para fazer esses movimentos, tá? Cria Galeria, estávamos sem caixa, né? Vimos muitas operações que um carrego melhor. Então, para fazer caixa, às vezes você tem que se desfazer de algum. Sei que às vezes você nem quer se desfazer, mas faz parte, né? Por isso que muitas das vezes as ofertas são importantes, né? Se você tem mais caixa, você consegue aproveitar, não vender. A gente vendeu aqui o CRI Galeria, ah, na taxa que comprou, né? E fez aí pouco 5 milhões de caixa para as próximas operações. Vendemos o CRI XPlog também um pouquinho, 3 milhões para fazer caixa, mas aqui a gente gerou um ganho, né? Que a gente comprou
se eu não me engano, a 8,9, vendeu a 8,78. Essa diferença, né, vezes o duration do CRI, o duration é o quanto ele seria, assim, a grosso modo, quanto tempo tem para esse CRI acabar, né, para voltar todo o dinheiro com os seus indexadores de juros e correção. Então aqui você pega esse 8,9, diminui desse 8,78, faz o duration, é mais ou menos o que você ganhou ali por vender, né, com essa compressão, mais o que foi carregado desse, né, ali aquele jurisdição foi carregado aquele título, tá? Então gravem esse daí, Christie's Pelog, PCA mais 8,78 foi o que a gente vendeu. Aqui fala, né, que eu comentei antes, né, vai pegar aqui para frente, vai pegar os IPCAs mais altos, né? CRI Galeria, o retorno que ele deu no período, né, a TIR, anualizada. A gente, né, tem esses últimos anos, assim, são operações de retorno muito alto, então elas vêm, né, com uma TIR mais elevada, que todos os papéis comprados nos últimos 2, 3 anos, dada aí o estresse que a gente tem no mercado de juros, tem um carrego muito bom. Do fundo, aí vocês podem acompanhar, né, o que teve de resultado, tá bom? Aqui, uns juros um pouco mais baixos, aquela questão dos aniversários, né, dos CRIs, e uma correção monetária parecida aí com fevereiro. Voltamos a ganhar cotista, né? Esse ano estamos retomando aqui o ganho de cotistas, né? Subiu um pouquinho, o valor patrimonial caiu um pouquinho, mas vejam que o valor patrimonial ele é muito estável, né? Esse é um negócio muito importante, assim, quando a gente fez o IPO do fundo, se eu não me engano, o Tesouro era IPCA mais 4,5 e o patrimonial foi 96. Hoje o Tesouro está acima de 7, né? Que aí geraria uma marcação negativa e o patrimonial está muito perto, né, daqueles 96. Então, é para dizer assim que se criou valor, não se destruiu o patrimônio, né, do cotista, bem pelo contrário, se pegarem todo o resultado do fundo desde o começo, ele bate CDI, bate IPCA mais 6, 7, e fix nem se fala. Então, vocês podem comparar com o que vocês quiserem aí, que o retorno é bem relevante. Volume, cotação, volume mensal, que é a carteira. Vamos lá para o mês de abril, que é um mês que tem mais movimentos e eu gostaria de fazer mais comentários lá no mês de abril. Bom, mês de abril tem movimentações para todo lado para mostrar para vocês aqui. Isso aqui a gente já passou antes, né? Vamos ao que interessa, né? Resultado 1,10. Então a gente subiu, né, daquele 0,98 para 1,03. E vocês podem ver aqui que, dado o resultado que foi um IDESP, que já está pegando os IPCAs mais elevados, a gente tem uma reserva acumulada aqui de 0,30, 0,55 por cota. Isso a gente sempre guarda um pouquinho de resultado para aqueles, né, mais para frente tem um mês de IPCA mais fraco, enfim, a gente tenta compensar, né? Na verdade, sempre compensa, se for olhar aqui os resultados do fundo, eles são muito lineares, né? Então a gente subiu um pouquinho porque é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? A gente consegue prever uns 2, 3 meses para frente o resultado, então a gente geralmente sobe o que a gente consegue manter ali por 2, 3 meses, o resultado pelo menos. Então a gente elevou aqui esse esse mês, tá? E um mês muito bom, né? Resultado bom, distribuição melhor e ainda assim o resultado total acumulado também se elevando aqui, né? Vamos aqui por as movimentações. Isso é bem legal, tá? Gestão ativa, o que que ela tem que tentar em qualquer espaço, qualquer momento, tentar gerar valor para o cotista. É isso que a gente se propõe, isso que a gente faz há 5 anos, vocês acompanham aí de perto. É um negócio que não é da boca para fora, né? Já foi provado várias vezes
Acho que nesse relatório aqui está mais que claro também. Esse CRI Bem Brasil a gente comprou, estava na taxa média aqui embaixo, vocês podem verificar, de 9,51. Vendeu a 9,06. Então, essa compressão é o ganho, né, que a gente tem, que gera para o cotista. E posteriormente a gente conseguiu comprar, né, a gente vendeu 5 milhões e conseguiu comprar a uma taxa de média de quase 10. Aqui não é 10, na verdade a gente comprou a 10, mas um BIP é para quem faz essa negociação, geralmente ganha um BIP na compra e na venda, que são as mesas espalhadas aí, né, pelo mercado. Mas é aqui quase 10, né? Então a gente vendeu, tinha 9,51, vendeu a 9,16, ganhou dinheiro, né, nessa compressão e recomprou a 9,9, trazendo a taxa média para 9,83. Então, se isso aqui não é uma gestão ativa que gera valor, não sei o que é, né? Então a gente sempre faz isso, assim, todo semestre tem um mês ou outro, tem esses eventos. Só que também gestão ativa não é só aquele fundo que nunca dá nada, que é só maravilha. Graças a Deus, o nosso nunca aconteceu nada de gestão, mas a gente também a gente vende com prejuízo também, se acha que faz sentido. E aconteceu aqui, ó. Esse Copagril até não tem a taxa aqui que a gente comprou, mas essa aqui que a gente vendeu, ele gerou um prejuízo, tá? Por que que a gente fez isso? Para ficar uma posição abaixo de 1% do fundo, já é um CRI que cumpriu sua função, não tem, né, assim, a estrutura dele já não conversa muito com a estrutura do CRI, né, que foi comprado lá atrás, né, de todo o fundo. Então a gente resolveu, sujou o comprador, a gente avaliou, achou melhor vender, mas não tem, assim, a operação continua a mesma desde quando começou, né, empresa, DF, garantias reais. A gente achou melhor vender, a gente faz essa compensação, né? Às vezes tem um lucro num, aproveita, dá prejuízo em outro, meio que neta, para no final melhorar a carteira como um todo, né? Isso é gestão ativa, né? Se você vai fazendo, só se desfazendo das coisas que geram resultado e não ajustando o restante que está mais parado, você acaba ficando só com, às vezes, CRIs que não são tão negociáveis, tá? E aqui, de novo, né? A gente comprou Creditas aqui, 734 a 10,49, né? Que é uma operação que a gente tinha lá, foi emitida, né? IPCA mais 6,5. Então, essa taxa média aqui, olha o salto que deu, né? Para IPCA mais 8,10. Então, todo esse carrego da carteira vai aumentando. A gente se preocupa muito com isso, né? Sempre está atualizando essa carteira à medida do possível. Você nunca vai pegar, né? é, o pico, né? Mas você consegue ir trabalhando ao longo do tempo para essa carteira ficar mais atualizada das taxas de mercados atuais possíveis, tá? É o XP-Log que eu pedi para vocês lembrarem lá, né? Lá atrás, a gente vendeu a 8,78, se eu não me engano. A gente recomprou aqui uma participação a quase 10%. Então imagina, né? Aqui o duration dele é 8 anos, se eu não me engano. Isso aqui dá quase 8% de ganho na cabeça, né? Aqui de carrego, né? Que a gente recomprou. Então, isso é de novo, né? Mais uma gestão ativa que vai melhorando o carrego do todo, né? E aqui essa emissão saiu em 8,9, né? Comprou a 10. Então, a gente foi emitida, né? 8,76, é isso. E a gente acabou comprando a 9 e vendeu perto da emissão. E agora comprou uma fração aqui, um lote bom, né? 660 mil a quase 10. Então, é isso, tem que estar no mercado, tem que estar atento. Na medida que as oportunidades aparecem, você vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Compra 600 mil de XP-Log, compra 2 milhões lá do Bem Brasil PCA mais 10, compra o Creditas, vende o Copagril. Você vai ajustando a carteira aos poucos. A gente acredita que as coisas perenes elas são feitas, né, devagar, detalhe por detalhe. Não é uma tacada, fiz uma tacada. E óbvio que procuramos também, né? Mas é sempre assim devagarinho que a gente vai construindo uma carteira competitiva. CRI Nova Park, estruturação nossa, que a gente já tinha comentado em outros relatórios.
É um CRI com o duration vai ser super baixo, assim, então CD mais 2 é um carrego muito bom para você. Esse CRI ele deve se liquidar aí em um ano e meio, dois, né? Tem garantia real, tem fluxo forte. Então, a gente acha que essa taxa, né, num período aí de um ano e meio, dois, ainda é muito alta. Então, a gente estruturou e comprou essa operação, que é mais aí, tem sido difícil você reposicionar CDI mais, né? Porque como a taxa de juros está muito alta, então empresas não, é difícil você fazer uma emissão assim, nesse indexador. Então você tem que às vezes baixar um pouco de taxa, né, garantias altas, e aí para compensar você pega uma duração mais curta dessa operação, né? Ah, aqui isso é bem legal também, projeções aqui, a gente teve pré-pagamento do CRI-Socican, né, que teve multa, enfim, gerou 0,04 a mais esse mês. Esse CRI, a gente é um CRI que cede, né, os aluguéis de estação rodoviária, né, de São Paulo, tem de estacionamento também, e era um CRI que logo depois da pandemia ele foi feito e já tinha uma gordura muito boa. A gente tinha a perspectiva de se melhorando com o tempo, né, conforme o pessoal começasse a viajar. Então ficou um CRI super bom, assim, tinha uma arrecadação de 4 milhões e meio, 5 por mês, e uma PMT, não, uma PMT, quer dizer, a parcela, mesmo amortizando, dava 2 milhões e meio, dos juros dava menos de 1 milhão, então tinha uma gordura muito grande. E aí o que acontece? Quando a operação fica muito boa, a empresa, né, acaba que consegue taxas melhores e liquida essa operação atual. Foi o que aconteceu. A gente, felizmente, perdeu, né, agora o carrego, mas faz parte do jogo. Quando a operação se encerra, a gente acredita que a nossa tese ali deu certo, né? E o cotista ganhou muito dinheiro com essa operação no decorrer do tempo. Aqui um pouco do futuro, então, a nossa oferta, que eu não posso falar, né, da oferta, que eu posso dizer o que está público aqui, né, que são as datas, cuidem muito as datas, né, esse é o dia de preferência, principalmente, depois, né, as sobras, só participa das sobras quem exerceu o dia de preferência, então cuidem das datas nas suas corretoras, né, uma oferta que a gente está fazendo aí para crescer o fundo, todas as ofertas geraram valor, né, pulveriza, você compra taxas atualizadas, então vocês olhem o histórico para trás e decidam aí se vale a pena participar ou não, né? Fica a critério de vocês, tá bom? Aqui a TIR do Socicam é um negócio impressionante, né? A gente tem feito aí resultados assim de tijolo bem investido em crédito, né? Que realmente é uma satisfação grande conseguir entregar isso para o nosso cotista de novo, né, com o risco bem adequado, né, que não tem riscos excessivos, não tem risco de equity, a gente toma pouco risco de termo de obra, quase nada, então todas as operações são muito maduras, se for olhar o nosso, depois eu vou passar aqui a nossa pulverização, que tenda também, a gente comprou CDI mais 5,5, foi uma operação, assim, lindíssima, né? Segunda aqui para que se finaliza, também uma TIR bem elevada, que a gente comentou, né? Da R do fundo, para vocês olharem, analisarem, verem os resultados. De novo, crescendo cotistas, olha lá o valor patrimonial, ó, já está quase nos 96 que eu tinha comentado antes, que foi lá da IPO, quando o Tesouro era, né, o equivalente lá, IPCA mais 4,5 por aí. O volume caiu um pouco esse mês, né? Atípico, volume mais baixo. Aqui todas as operações. Aqui a nossa pulverização. Tem um pouco mais de direcional, mas são operações que têm um fluxo de amortização muito alto, então isso deve ir caindo. Mateus, que é uma operação que a gente gosta muito, tem um endividamento baixo, empresa. Açaí, Atacadão, que é Carrefour, vocês conhecem. Oba, já conhece a operação que foi 30% do fundo, hoje é 4%. Então a gente sempre, assim, operação muito boa na largada, a gente pesa, depois vai reduzindo, aparece operação nova e tem essa pulverização
aqui que a gente acha hoje bem adequado, né? Que a gente sempre ao longo dos anos foi buscando assim uma pulverização dessa forma. Aqui as transações do mês, né? Como a gente está, apesar de comprar mais CDI, você, né, tem muito pré-pagamento, amortização, então você fica sempre correndo, né, atrás, está sempre perto dos 30%, não passa, mas também é uma fase que o IPCA está bem alto, dá um retorno alto. O fundo hoje é mais high grade, porque o high grade está pagando muita taxa, não precisa tomar muito risco, os nossos high yield são operações também, vocês conhecem, super estruturadas. A gente chama de high yield mais por uma questão de conservadorismo. E securitizador, quando vocês clicarem aqui em visualização, vai ter um relatório lá mais completo de cada CRI, o que tem, o que não tem. Então é isso, vamos lá para a parte de perguntas e respostas. Bom, hoje são 6 perguntas, né? A gente sempre responde 5. Como tinha algumas perguntas ali que são mais rápidas, vamos colocar 6 de uma vez e vamos nos divertir aqui com as perguntas e as respostas. Número 1, né? Pergunta número 1, vamos lá. Com a alta no IPCA, o fundo tem planos de aumento na reserva ou na distribuição de dividendos? A gente não pode falar do futuro, né? Mas como eu comentei antes, usualmente só sobe uma renda ou reduz, só faz uma renda que a gente consiga comportar aí por 2, 3 meses. Então, se eu olhar ali como é que foi mês passado, você vai ter uma visualização dessa questão do resultado, né? Do rendimento para frente. Aqui dá para ter uma ideia, tá? O FHI faz emissão abaixo do valor patrimonial lá nas premissas do fundo, né? Lá no segundo slide você vai ver que a gente tem o compromisso de não fazer emissão abaixo do valor patrimonial e tem 5 anos e um mês o fundo aí, sempre cumprimos e sempre iremos cumprir, tá bom? Pergunta número 3. O relatório de abril trouxe movimentações táticas relevantes no mercado secundário, com reposicionamento que eleva o speed médio de alguns ativos. Como a gestão tem encontrado essas oportunidades e qual o impacto prático disso para o cotista? Bom, para o cotista, né, como a gente compra operações acima das taxas médias do fundo hoje, é positivo, né? É um, é um benefício a mais ali, além da estruturação, além do que a gente compra no mercado primário. E o secundário funciona de ser muito ativo, né? A gente vende, compra, então o pessoal procura a gente e eventualmente aparece uma oportunidade que a gente acredita que faça sentido para o nosso cotista, a gente compra, como vocês viram aí, a gente fez excelentes compras, né, esse último mês e o mês anterior também. Pergunta número 4. O resultado de abril foi positivamente impactado pelo pré-pagamento do Socicam. Como a gestão pretende realocar esse capital e ainda manter o nível de geração de renda futuro? Bom, esse pré-pagamento, a gente teve vários pré-pagamentos, né, nesses últimos meses. As empresas, né, crédito bom, eles vão liquidando essas dívidas, às vezes para que pegam uma dívida mais longa, mais barata, ou porque tem caixa e liquida, né, mesmo para não ter mais essa dívida. E a gente vai fazer o que a gente sempre faz, né? Sempre realoca num nível melhor que o anterior, dada, né, o mercado, né? Então tem que aproveitar. E aí, se vocês forem olhar aqui esse relatório de abril, já tem algumas alocações ali que tem uns carregos super interessantes, até melhores aqui do que o carrego que tinha. O carrego que a gente diz que é a taxa, né? Desses CRIs até melhores que tinham o Socicam, que foi uma bela operação, mas, né, acabou, o cotista surfou e está tudo certo, todo mundo feliz da vida. O fundo voltou a elevar a distribuição para 1,03 e ampliou a reserva acumulada. Como a gestão está equilibrando a previsibilidade de dividendos com a preservação desse colchão de resultados? É um mês muito bom, né? Você gera um resultado, você aumenta a renda, o rendimento e ainda preserva, né? Aumenta o colchão de resultado. Isso a gente faz, sempre fez, né? A gente segura um pouco para aqueles meses que a inflação vem mais contida, enfim, a gente não oscilar muito esse rendimento.
O cotista está acostumado, gostamos de fazer isso e vamos continuar fazendo, tá? Então é isso. A gente sempre tenta ali guardar um pouquinho para no momento certo usar, como a gente usou no mês de março lá, né, que o resultado foi 0,93 e distribuiu 0,98. Então, é assim que a gente trabalha. Pergunta número 6. A carteira encerrou abril com uma composição bastante equilibrada entre IPCA e CDI. Diante do cenário atual de juros, essa alocação reflete a visão da gestão para os próximos meses? Assim, não depende muito do que tem disponibilidade de alocação, né? As estruturações nossas, secundário, a gente deve liquidar ali, como a gente comentou, uma operação grande, CDI deve subir esse CDI, mas todas as operações que têm uma duração curta, né? Para a gente não dizer daqui 6 meses, um ano, a taxa de juros cai muito, né? A CDI vai acompanhando e, e a potência assim de distribuição diminui dessas operações serem mais. Então a gente faz, né, operações bem curtas e a gente acha que sempre está equilibrado o fundo conforme a atualidade, né? A gente sempre tenta trabalhar para gerar o melhor valor possível para o cotista e não tem uma regra assim específica, né? Mas ele sempre foi um fundo com mais IPCA e assim, por histórico de Brasil mesmo, e assim deve continuar. A gente oscilando aí um pouco a parte do CDI. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Estamos à disposição dos nossos canais. Se inscrevam lá na newsletter, Instagram. E a gente está super à disposição aqui. Entre em contato. E muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui.